Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero hoje apresentar uma obra que, para mim, é sumamente essencial, não apenas para os chamados leigos, mas também para os pastores. Eu faço menção a esta obra de Teologia Sistemática, um esboço apenas de Langston. Para se ter uma ideia, Langston chegou ao Brasil em 1909 e dedicou um tempo e atenção para a formação cristã dos primeiros obreiros aqui em solo pátrio, de modo que ele destina-se esse esboço de teologia sistemática à primeira geração de batistas no Brasil. Ele começa o estudo de forma preliminar falando sobre religião. E eu quero trazer aqui alguns comentários a respeito da forma como ele empregou o termo religião. Ele diz que religião, numa definição, é vida em Deus, porque este ser invisível, esta autoridade suprema, este poder com quem o homem se relaciona, são um em Deus, e conhecê-lo na genuína expressão do termo é ter vida eterna. Na perspectiva de Langston, religião é sempre a vida do homem como um ser dependente de um poder, responsável para com uma autoridade e adaptável a uma comunhão íntima com uma realidade invisível. Esta definição exclui a ideia que prevalece de que religião é um corpo de doutrinas. Quem assim define a religião confunde-a com teologia, confusão que se não se justifica, não tem razão de ser, porque na perspectiva, repito, de Langston, religião é vida, teologia é doutrina. A religião precede a teologia, até porque, logo no início, ele vai mencionar que a teologia está intimamente relacionada com a religião, assim como a botânica está com a vida das plantas. Sem a existência das plantas, não haveria botânica. Da mesma maneira, sem os astros, os luminares, não haveria astronomia. Da mesma forma, sem a religião, não haveria teologia. Ele faz o emprego de uma forma muito positiva do termo religião. Nós sabemos que, em latim, a palavra religare dá justamente esta ideia de religação do homem para com Deus. Porque o homem, num determinado momento, virou as costas para Deus, entrando num estado de inimizade, e isto, sem sombra de dúvida, é algo altamente ofensivo à pessoa do Eterno. Mas, graças a Deus, é possível haver essa reconciliação do homem para com Deus através do sacrifício da pessoa bendita de Cristo Jesus, quando ali morreu na cruz do Calvário, para que eu e você, nós tivéssemos, portanto, uma vida de reconciliação e, por sua vez, uma vida abundante com a pessoa de Deus. De modo que Langston vai trabalhar sempre nesse aspecto positivo da religião. Algumas pessoas hoje querem se afastar desse termo religião, quando não o derivado religioso. Não, diz estas pessoas. Eu não sou religioso em hipótese alguma. Talvez porque um tempo atrás apareceu uma outra palavra chamada espiritualidade e as pessoas diziam: a questão toda é ter espiritualidade. Em hipótese alguma, eu sou um ser religioso. Agora, no aspecto positivo do termo, se você vai todo domingo, quer de manhã ou à noite, no culto, você frequenta a igreja no meio de semana, você devolve o seu dízimo e oferta, você está envolvido na igreja, etc. e tal, você é um religioso nesse aspecto positivo. No tocante à questão da espiritualidade, que Langston não trabalha aqui, mas quem está falando sou eu, todos nós temos espiritualidade, de uma forma mais intensa ou não, mas isto naturalmente é assunto para um outro vídeo. De qualquer maneira, eu quero apenas deixar uma palavra que é justamente religião a partir não apenas do português, porque lá em Tiago, capítulo
no capítulo de número 1, no versículo 27, fala sobre a religião pura e imaculada, ou traduzida em outra versão como a religião verdadeira. E você deve se perguntar, está de que forma a palavra religião na língua grega? Eu vou apresentar aqui de uma maneira muito rápida e nós vamos ver a palavra religião que está justamente destacada e no grego koiné, com a pronúncia erasmiana, é feita a leitura da seguinte maneira: treskeia, treskeia, religião. Esta religião é justamente apresentada por Tiago dentro desse contexto, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo.